Boa noite a todos, podem se sentar. E semana que vem, de volta, o nosso pastor missionário Regis. E ele já está aqui, nos alegramos por isso. A gente vai ter o programa com os adolescentes. Então, pode seguir a Carol. Então, todos que se sintam adolescentes, né? Pré-adolescentes, estão convidados a acompanhar a Carol lá em cima. As crianças um pouco maiores também. Legal, gente. É uma alegria poder estar aqui, né, reunido na paz de Cristo. E um tema hoje que acho que é bastante interessante, falou muito comigo há 2 anos atrás, quando eu fui num congresso de empreendedores lá em Foz do Iguaçu. E um dos palestrantes, pastores, empresários, ele trouxe uma palavra, até publicou um livro, e algo que acredito que fale com muitos de nós, fala com algo que a gente fica pensando, né? Cada um de vocês entendem que é possível ouvir a voz de Deus? Será que Deus ainda se comunica com a gente atualmente, em 2026? Caso sim, de que forma? Através da Bíblia, através da palavra escrita, através do nosso pastor, do nosso missionário, através de pessoas. E é possível a gente experimentar a presença de Deus e conhecer a provisão de Deus, o que Ele nos dá todos os dias na nossa vida? Tem o Bill Jobs, não é o Steve Jobs. O Bill Jobs é um pastor missionário. Ele foi para a China e, como na China não pode ter missionários, ele foi como um empresário e abriu uma empresa lá durante muitos anos. Uma pessoa muito querida, tive a oportunidade de conhecer ele também. E ele chegou e disse: é tão legal quando a gente ouve e consegue reconhecer o sotaque de Deus. Um dia eu espero chegar que nem ele, né? Ainda é uma caminhada, achei muito interessante. E como você vive além da sua própria capacidade, ou você vive só na tua capacidade? Você vive o extraordinário que Deus faz? Será que essa vida é possível? Gostaria de ler o texto de Mateus 1, 18 a 23. Mateus 1, 18 a 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu mundo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Por que Deus enviou seu Filho ao mundo? Porque Ele nos ama. Porque Deus é amor. Vocês lembram no culto que o Regis pregou, trouxe a mensagem para a gente de Natal? Jesus veio e trouxe luz às trevas. E como o William também, na semana passada, compartilhou com a gente, o legal, e Jesus quer que a gente seja como um passeio de bicicleta com nossos filhos, que a gente vá lado a lado, que seja junto, né? Jesus quer seguir conosco, ao nosso lado, o tempo todo, não só no culto, domingo à noite. E é importante lembrar do Deus triuno, porque é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então são os três que têm sua função, e nós cremos no Deus triuno. No credo apostólico a gente fala isso, né? Na nossa vida, às vezes a gente talvez esquece
pouco mais de um, esquece um pouco mais de outro. Parece talvez algum preciosismo técnico, mas não é, gente. Quando a gente lembra realmente que a gente crê no Pai, Filho e Espírito Santo, é interessante. E aí o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês, essa mensagem, é a presença transformadora de Deus. A gente sabe já há um bom tempo que a gente tem muita atividade religiosa. No caso da nossa comunidade aqui, eu entendo que é bastante coerente, né? A gente tem uma quantidade de programas, eu vejo bem saudável, não é demasiado, mas tem algumas comunidades, e não estou aqui criticando, né? Cada uma tem a sua, mas às vezes quando você tem programa demais, a gente pode ter um problema, né? Muitos compromissos, muitos cultos, compromissos por aí, palavras, até no Instagram, YouTube, a gente tem uma quantidade gigante de conteúdo religioso. Mas a pergunta que Deus faz para a gente hoje não é, o que vocês estão fazendo por mim? Deus não está perguntando, vocês foram no culto? Porque eu falo por mim, durante muitos anos eu ia no culto ou participar de programa com certo medo de não ser salvo. Não, eu vou lá porque se eu não for, ferrou, meu. Se eu não bater o cartão certinho lá, né, na época de bater cartão, Deus vai olhar e vai dizer, opa, faltou um aqui. Não, não é isso. Mas a pergunta que Deus faz, eu estou no meio de vocês? E Moisés entendeu isso também. Né? Moisés, quando ele teve seu chamado no Egito também, ele disse, se a presença de Deus não for conosco, não me faça sair, não me faça subir desse lugar. E hoje o Espírito Santo quer lembrar para a gente que não é força, não é método, não é agenda, mas é a presença de Deus que transforma as nossas vidas. Aí é o primeiro tópico, que é a presença de Deus é que transforma a gente. E antes de Deus mudar o que fazemos, Ele muda o que a gente é, o que somos. Isso só acontece na presença de Deus. A presença de Deus revela quem Deus é, revela quem a gente é, produz arrependimento genuíno e gera transformação duradoura. Tem um texto em relação a isso que é de Isaías 6, e que quando Isaías teve um encontro, né, com o Senhor e ficou admirado com a grandeza do Senhor, com os anjos, com os serafins, com todo o poder de Deus que clamavam, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E Isaías ficou assustado. Né? E essa sequência é interessante, essa ordem espiritual. Isaías viu o Senhor, ele reconheceu sua própria condição, ele reconheceu, cara, eu sou um pecador, eu sou um perdido. Ele foi purificado e ele foi enviado. Então não foi um sermão, não foi uma palestra que mudou Isaías. Não foi uma disciplina espiritual. Isso sim, são temas importantes e relevantes e que vão nos ajudar na caminhada, vão nos amadurecer também. Mas é um encontro com a presença de Deus que faz a diferença. Ninguém que entra na presença de Deus permanece o mesmo. Porque na presença de Deus não há máscaras, não há hipocrisia de eu querer ser uma outra pessoa. Não adianta. Eu posso dar uma de certinho ou tentar parecer alguma pessoa que eu não sou, mas não vai acontecer, não vai ser assim diante de Deus. Não há justificativas. Nós, como povo latino, como brasileiros principalmente, a gente tem um hábito, né, de dar desculpa para tudo, ou comumente, né, dar desculpa. Você vai em tal lugar, você vai no churrasco. Não vou porque... inventa uma desculpa. A gente tem dificuldade de dizer, não vou, ponto. E para Deus, na igreja, muitas vezes é assim também. Tem vôlei com os jovens na praia. Não vou porque está frio. Não vou porque não quero. Estou com preguiça, ou sei lá. Claro, às vezes existem motivos, né, realmente de algum outro compromisso. Mas se a gente prestar atenção, muitas vezes a gente tem justificativas que não enganam a Deus. E não há auto-engano, não adianta. E Isaías diz, ai de mim, estou perdido. E não é uma condenação, uma convicção. A presença de Deus, ela não humilha, ela cura. E todos nós, lá em 2 Coríntios 3, 18 diz, todos nós, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória.
De novo, primeiro vem a contemplação, depois a transformação. Quanto mais vemos Deus, menos o pecado nos domina. A mudança é progressiva, profunda e real. Pessoas não são transformadas tentando mudar, mas permanecendo na presença. Muita gente quer mudança sem presença. Quer vitória sem intimidade. Querem fruto sem permanecer na videira. Quer resultados diferentes para 2026, continuando a fazer o que fazia em 2025. Quer correr a São Silvestre, como nossos queridos missionários de família correram a 100ª São Silvestre, mas não treina. Aí fica difícil. E na vida espiritual não é diferente. A presença de Deus não apenas nos visita, ela nos refaz. E onde tem a presença de Deus, o pecado perde o poder, o coração é quebrantado e a vida começa a mudar naturalmente. Na tua presença há plenitude de alegria, está no Salmo 16. E o segundo tópico é a atividade religiosa não substitui a presença. Deus sempre rejeitou uma fé sem vida. Em Mateus 15:8, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amós também profetizou, Amós 5, aborreço as vossas festas, ainda que eu me ofereceis holocaustos, não me agradarei. Isso é forte pra caramba, né? Eles tinham culto, tinha música, tinha oferta, mas não tinham Deus. E é possível fazer todas essas coisas sem andar com Deus? Talvez muitos já tenham até ouvido, né, esse exemplo, mas é interessante, é como um culto especial do Natal, que pode se aplicar para um momento especial na nossa família, no nosso trabalho, mas vamos pegar um culto de Natal, onde a gente faz todo o planejamento, recepção, com flores, com um doce, com alguma lembrancinha, uma alimentação especial, durante, antes, depois, né? A banda ensaia, às vezes, bastante tempo, com coral, né? Faz aquele evento de Natal, teatro, sai 2, 3 meses para um grande teatro, pregação, certamente o pastor missionário se dedica ainda mais para fazer uma pregação interessante. A gente convida pessoas do bairro, amigos. A gente convidou o aniversariante? Será que o aniversariante a gente pensou de tentar entender um pouquinho com ele o que ele queria desse evento aí, dessa festa de aniversário dele? A gente procurou ouvir o que Deus tem a dizer, né? Isso vale para a nossa vida, né? Todos os momentos, nosso estudo, trabalho. Deus não quer apenas a nossa presença no culto. Ele quer que a gente tenha um coração rendido a Ele. E o terceiro ponto, a santidade é fruto da presença, não de regras. A gente pensa muitas vezes, né, e tem essa educação de que a santidade é esforço humano para seguir regras. Até parece ser mais fácil seguir as leis, isso já desde o Antigo Testamento, o povo judeu também gostava de seguir, mas é impossível, né? A gente não consegue cumprir todas as leis. Vir no culto, ajudar na igreja, participar de estudo bíblico, para não perder a salvação, mas a Bíblia ensina diferente. João 15, 4-5. Fala da videira. A gente conhece a parábola da videira. Então, a gente precisa estar conectado. É um ramo conectado ao tronco principal, para ter a seiva, os nutrientes. Não adianta a gente fazer o maior esforço do mundo com um ramo da videira, ter folhas bonitas e não estar conectado realmente a Deus. E na presença de Deus, de novo, o pecado perde força, o Espírito Santo ganha espaço, e o fruto aparece naturalmente. Que nem um ramo de uma videira, conectado ao principal, conectado a Deus numa intimidade, o fruto vai surgir naturalmente. Se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Santidade não é ausência de luta, santidade é a presença de Deus governando a vida. E o quarto item, o Espírito Santo é o agente da transformação. Jesus deixou claro, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado. Não é o pregador, não é a música, não é uma pressão emocional, colocar um pianinho de fundo. Nada contra, acho que é bonito. Mas, de fato, é o Espírito Santo.
não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. A igreja, lá no início, né, de Atos, a igreja primitiva, ela não tinha estrutura, não tinha templo, não tinha ar-condicionado ou calefação, né? Mas eles tinham a presença, reconheciam que haviam estado com Jesus. A gente precisa voltar a depender do Espírito, não apenas da nossa experiência ou do nosso conhecimento. E o quinto e último item, o secreto é que sustenta o público. Como fazer, então, para a gente conseguir essa intimidade? Como conseguir para estar mais próximo de Deus, de Jesus e do Espírito Santo? Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, ele ensinou a gente. Onde é que ele ia orar? Ele ia orar no secreto. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. Teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Vocês lembram, acho que faz uns 10, 11 meses, que o missionário Regis ele deu uma dica para a gente. Separar 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite, para estar em intimidade. A gente fez por um tempinho, nem fez nada. Gente, eu recomendo muito que vocês façam. Vocês vão fazer. A minha experiência nem sempre acontece, né? Nem sempre consigo. De manhã para eu acordar é complicado. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. É outra vida, é outro resultado da nossa vida. O que é interessante é que Jesus Cristo assume que uma vida com Deus acontece no secreto. E qual é a recompensa? Ouvindo de novo aqui, mas tu quando orares, entra no teu quarto, fica em secreto. Teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Não é apenas a resposta de oração. Li várias vezes esse versículo e essa vez me preparando aqui, muitas vezes, né? Antes, quantas vezes a gente já escutou esse versículo? E, vou orar em secreto, Deus vai recompensar aquilo que eu estou pedindo, né? Mas a maior recompensa é a presença de Deus. A maior recompensa é a presença de Deus. Quando a gente vai no secreto e começa a orar, a maior recompensa é a presença de Deus. O público revela o que foi construído no secreto. Simples, né? É como alguém que se prepara e vai em algum esporte, algum estudo, alguma coisa. Ele está se eu não tivesse me preparado, espero que tenha preparado o suficiente, ou bem, né? De repente em público aqui, teria revelado o quanto me preparei. E na nossa vida em tudo também. E o secreto define a profundidade que eu vou estar perante também o público. Um exemplo também conhecido para alguns, mas é de uma igreja na Coreia que tem 750 mil membros. 750 mil membros, né? Considerada a maior igreja do mundo. Eu não estou aqui fazendo uma correlação direta, porque Deus, a presença dele é muito mais do que tudo, é o que basta. E uma igreja pequena também tem um valor extraordinário para Deus. Mas aí ele foi questionado, né? Como é que ele consegue uma igreja desse tamanho? O nome dele é Dr. David Yoon-ji Cho. Eu não sei falar coreano, mas é o Cho. Mr. Cho. E ele ora de 3 a 5 horas por dia, todos os dias, durante anos. 3 a 5 horas por dia. Mas o cara é pastor. Mas como é que a gente pode orar e ter essa intimidade também? Né? Martim Lutero tem uma frase atribuída para ele que quanto mais difícil é o dia, quanto mais atividade ele teria naquele dia, mais ele orava, mais tempo ele se dedicava à oração. Então, existem formas, eu particularmente gosto e entendo que é importante esses 15 minutos, esse tempo de manhã, esse tempo à noite, fundamental, né? Orando e também tendo um tempo para Deus responder. Não a gente ficar orando, pedindo, né? E depois
a gente desliga, né, e sai, Deus chega, ué, agora que ia falar alguma coisa, o cara saiu. E é muito interessante, eu tive a oportunidade durante 3 anos, mais ou menos já, orar toda semana com mais 2 pessoas por um projeto. E 100% a oração era para aquele projeto, lá de Curitiba. E a gente orava sempre por lá, nada por mim, nada pela minha família, nada pela empresa, nada pela Melk de Balneário. Não, só por aquele projeto. E foi um exercício interessante. No início foi difícil. Para mim, assim, será que eu vou hoje? Mas com o tempo ficou algo que quando não tem, faz muita falta para mim. Faz muita falta. Algo que eu gosto. Gosto mesmo da gente poder estar lá e orando. E a gente tem aqui também, né, toda sexta-noite, que eu acho bem legal, nossa comunidade. Quando eu era criança, né, eu nasci dentro da Melk, praticamente. E eu lembro que quando ia no círculo de oração, o pessoal brincava, às vezes era reta de oração, né, porque tinha 2 pessoas participando, 3, e sempre eram poucas, né, em comunidades muito maiores que aqui até da Melk. E a gente tem né, na live aí, geralmente 8, 10, né, às vezes até mais participantes, pessoal que vê depois. É muito legal, vale a pena participar. Ou até chegar antes, orar aqui, ou orar em casa. Mas para mim, essa intimidade, quando eu estou, às vezes, correndo, né, tento correr tão bem que nem a família aí do missionário, né, não consigo, mas vou lá. E é um momento para mim de intimidade também com Deus. Por isso, geralmente eu gosto de correr sozinho mesmo. Não sei, é um hábito. Mas para mim é interessante que é um momento de muita intimidade. Muito, muito interessante. Ou em outros momentos também que eu busco ter essa oportunidade de constantemente, o dia inteiro, todos os dias, procuro estar com Deus, falando com Deus. E mesmo sendo filho, né, Jesus deu um grande exemplo. Levantou-se de alta madrugada e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus era procurado por multidões. Havia milagres, libertações, ensino, mas ele se afastava e ficava a sós com o Pai. Se Jesus já precisava do secreto, imagina a gente, né? Quanto mais a gente precisa do secreto. E o maior perigo é trocar a intimidade por atividade. O maior perigo é trocar a intimidade por atividade. O secreto não produz fama, ele produz vida. No secreto, né, a gente está, ninguém vê, ninguém aplaude, não tem reconhecimento humano, mas é ali que o caráter é formado, o coração é tratado e a voz de Deus é afinada. Salmo 91:1. Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não é uma visita ocasional, é habitação. E a Bíblia mostra que é possível. Tem muitos que profetizam, expulsam demônios, realizam obras, mas Jesus diz: nunca vos conheci. Porque não tinha intimidade. A unção pública sem uma vida secreta leva ao esgotamento espiritual. O que nasce no secreto se manifesta no público. O que acontece no quarto, no secreto, se manifesta na nossa família, no trabalho, na escola, na faculdade, no altar. Sustenta o ministério, sustenta a nossa família, protege o coração. A tua vida está escondida com Cristo em Deus, diz Colossenses 3:3. Antes de Deus confiar ao público, ele trata o secreto. A gente quer presença de Deus em nossa vida, mas a gente evita o silêncio do quarto. A gente quer paz na família, mas a gente negligencia o tempo a sós com Deus. A gente quer respostas de Deus sem rendição privada. Deus é um processo. Deus gosta de processos. Não tem como a gente pular etapas. A gente quer grandes revelações, a gente quer mudanças sensacionais na nossa vida, a gente quer um amadurecimento espiritual. Eu não quero mais esse leitinho, eu quero uma carne espiritual aí, quero conteúdo. Vai lá, missionário Regis, dá um conteúdo baita para mim. Mas se eu estou pulando etapas, não vai acontecer. Se eu tenho meus pecados de estimação, se eu acho que eu vou bater cartão vindo no culto, atendendo, lendo um devocional, acho sensacional o devocional.
né? Nós temos um grupo aqui do WhatsApp, quem ainda não está inscrito, todo dia a gente recebe as senhas diárias, pão diário, presente diário, né? É importante, só que é mais importante a gente ler a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia. Sim, não, o devocional ele não substitui a leitura da Bíblia. Complementa, é bastante importante, sim, mas complementa. Então é importante a gente seguir essas etapas. E o grande beneficiário é para nós, para a gente ter uma vida abundante, uma vida plena, uma vida extraordinária. E Deus está chamando a gente de volta para uma oração simples, para uma palavra meditada, palavra da Bíblia meditada, ao silêncio reverente e à obediência diária. O culto pode durar 1 hora e meia, né? Pouco tempo, mas o secreto sustenta uma vida inteira. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. No último versículo de Mateus diz, né? Eis que estou convosco todos os dias. Certamente, Deus está conosco todos os dias. O Espírito Santo está conosco todos os dias. Não vou entrar muito nesse tema bastante teológico, mas é interessante, né? Tem algumas linhas de teologia que tem culto, tem o batismo das águas, o batismo da conversão, o batismo do Espírito Santo, o batismo de dons, né? E de diferentes dons que a pessoa possa ter. Outro momento, de repente, o Regis pode me corrigir se não é exatamente assim, mas no que eu tenho conhecimento da nossa comunidade, a gente entende um batismo, né? E a gente recebe o Espírito Santo nesse momento. É isso, né? Só que a gente pode silenciar o Espírito Santo. Lembra que eu comentei no início, a gente entendeu Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Vamos cuidar para não silenciar o Espírito Santo, né? Abrindo portas para coisas de fora que nos prejudicam. Provavelmente não vamos perder a salvação por isso, né? São coisas, ver um filme que pode ser duvidoso, escutar música que não é cristã, ou frequentar lugares que talvez não sejam os melhores, né? A gente sabe. Eu, particularmente, entendo isso não vai nos deixar, né, um risco, mas provavelmente não vamos deixar de ter a salvação. Só que a gente deixa de ter uma vida extraordinária. A gente silencia o Espírito Santo. O Espírito Santo, bom, se é assim que Ele quer. Porque ou cabe o nosso eu carnal dentro da gente, ou cabe o Espírito Santo. Não tem espaço para os dois. Então a gente precisa morrer com o nosso eu carnal e deixar o Espírito Santo habitar. Então, o Espírito Santo nos chama a voltar ao primeiro amor, abandonar uma religiosidade vazia, voltar ao primeiro amor, abandonar a religiosidade vazia e buscar mais a presença do que as bênçãos. É beleza, né? Buscar bênção, prosperidade, buscar mais a presença que as bênçãos. A gente quer a presença dele acima de tudo, né? E esse pode ser o dia de você colocar isso também, né? Senhor, eu quero a tua presença acima de tudo. Amém?